A paz do Senhor Jesus, aos seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Essa turma da apostila 4, estamos trabalhando aqui escatologia. Paramos na página 142, retomamos na página 142 com a história do pós-tribulacionismo. Didaquê, escrito de 70 a 90 depois de Cristo, este é provavelmente o mais importante documento pós-apostólico na história da igreja, pois é datado de época muito remota, ainda no século I, quando ainda alguns apóstolos estavam vivos, e que resume em 16 capítulos as crenças cristãs daquele tempo. O último capítulo é o que desperta maior interesse nosso, pois é o que trata especificamente sobre escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Ele diz: de fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade, primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta e em terceiro a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Este é um texto do Didaquê. O que a Didaquê diz nos trechos acima é exatamente aquilo que os pós-tribulacionistas ensinam. Além dela, não mencionar absolutamente nada de arrebatamento secreto, volta de Jesus ou ressurreição dos mortos antes da grande tribulação. Ela ainda é clara em afirmar que toda criatura humana passará pela prova do fogo, que, diante do contexto, não resta dúvida de que se trata da grande tribulação. Ela não diz que só os ímpios passarão pela tribulação, mas toda criatura humana, sem mencionar nenhum arrebatamento da igreja antes disso. Bom, vamos lá para alguns conceitos. Justino Mártir viveu de 100 a 165 depois de Cristo, pré-milenista, em seu diálogo com Trifão Justino, que viveu na segunda era apostólica. Deixou claro que os cristãos passarão pela grande tribulação, afirmou que os crentes sofreriam na grande tribulação. Ele acreditava que os sofrimentos que o anticristo infligiria sobre os crentes não seriam muito mais duros do que aqueles que os cristãos já estavam sofrendo pela sua fé. Irineu de Lyon, ou de Lyon, viveu de 130 a 220 depois de Cristo. Foi um dos mais importantes pais da igreja do segundo século e dedicou um capítulo de sua obra mais famosa, chamada Contra as Heresias, para abordar os assuntos escatológicos. Afirmou que a igreja passará pela grande tribulação. Tertuliano, que viveu entre 160 e 270 depois de Cristo, pré-milenista, afirmou que não acreditava na iminência. Os sinais deveriam ocorrer primeiro. Igreja patrística afirmava que a igreja será purificada pelo sofrimento na grande tribulação. George Led resume assim a opinião patrística sobre o assunto. Cada pai da igreja que trata do assunto prevê que a igreja sofrerá às mãos do anticristo. Deus purificará a igreja através do sofrimento e Cristo a salvaria mediante a sua volta no fim da tribulação, quando então destruiria o anticristo e livraria sua igreja e traria ao mundo a fim de
ao fim e inauguraria seu reino milenar. O ponto de vista que prevalece é pré-milenismo e pós-tribulacional. A ideia predominante na Idade Média foi pós-tribulacionista. Na Reforma, a ideia era pós-tribulacionista. No século XVIII e XIX, a ideia predominantemente era pós-tribulacionista. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve uma polarização entre os dois conceitos. Desde 1950, mais e mais eruditos evangélicos vêm abandonando o pré-tribulacionismo e retornando ao pós-tribulacionismo histórico, que sustenta que a igreja passará pela grande tribulação, ao final da qual Cristo virá para ressuscitar os santos adormecidos e salvar os crentes vivos. O crédito para o ressurgimento do pós-tribulacionismo deve ser dado primeiro de tudo à influência de George Led, que viveu de 1911 a 1982. Era um ministro batista e professor de exegese e teologia do Novo Testamento no Fuller Theological Seminary em Pasadena, Califórnia, conhecido na escatologia cristã por sua promoção da escatologia inaugurada e do pós-tribulacionismo futurista. A influência de Led pode ser vista nos significativos estudos produzidos por eruditos que acataram o pós-tribulacionismo e têm escrito em sua defesa. Aspectos positivos do pós. A interpretação mais natural do texto, sem a necessidade de escavar significados secretos, o pós-tribulacionismo interpreta melhor várias passagens especificamente escatológicas. A interpretação dos textos de Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 17, 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do 1 ao 13, e 1 Coríntios 15, do 50 e 51, é muito coerente. Primeiro. Segundo, os pós-tribulacionistas possuem... Segundo, os pós-tribulacionistas possuem uma compreensão menos complexa das últimas coisas que seus companheiros pré-tribulacionistas. Por exemplo, no pós-tribulacionismo só existe uma segunda vinda, uma vez que não exige intervalo entre a vinda de Cristo para a igreja e o final da tribulação. Não há necessidade de outra ressurreição dos crentes, só há duas ressurreições. A primeira ressurreição dos crentes no final da tribulação e início do milênio, a ressurreição dos ímpios no final do milênio. Terceiro, pós-tribulacionismo não oferece escape sobre as adversidades. E quarto, análise exegética de termos fundamentais como parúsia, mistério, apostasia e presença é feita de forma muito equilibrada e coerente quando os avalia na sua forma mais usual e contextual. 4. Aspectos negativos do pensamento pós-tribulacionista. O pós-tribulacionismo não tem certa clareza com respeito à duração da grande tribulação e do milênio. No pós-tribulacionismo, há relativamente pouca razão para um milênio. O milênio parece um tanto supérfluo. A ideia é obscura e não tem base bíblica. Vamos lá. O pós-tribulacionismo não tem há uma ideia, a ideia é obscura e não tem base bíblica. 2, há uma falta de informações positivas de parte do pós-tribulacionismo. Terceiro, não tem sido feito um estudo intensivo da escatologia como tem feito os pré-tribulacionistas. E 4, um outro ponto fraco do ponto de vista pós-tribulacionista é que, em certa medida, alegorizar a tribulação e alguns sinais
Muitos pós-tribulacionistas ensinam que estamos vivendo na tribulação agora, na verdade. Alguns dizem que a tribulação começou imediatamente após o Pentecostes em Atos. E dois, tal ensino ignora a natureza singular da tribulação, tal como apresentada nas Escrituras, em Mateus 24 e 21, que será um tempo de aflição sem paralelo na história mundial da humanidade. O pós-tribulacionismo tem dificuldade em explicar a ausência da palavra igreja em todas as passagens bíblicas relacionadas à tribulação. Um outro ponto negativo. Doutrinas do pós-tribulacionismo. A segunda vinda será em duas fases. Negação da iminência. A última trombeta de 1 Coríntios é igual à sétima trombeta de Apocalipse 11:15, soada no meio da tribulação. O período da tribulação terá a duração de 3 anos e meio, distinção entre tribulação e ira. E o arrebatamento é baseado em Apocalipse 11. As duas testemunhas representam 2 grupos, os mortos e os vivos. F, os escolhidos de Mateus não são judeus, mas os santos no sentido usual da igreja. G, alguns dos principais defensores do pós. Gleason Archer, J. Oliver Bushell e Matthew Tenney. Arrebatamento parcial. Doutrina. Os crentes serão arrebatados. Os crentes serão arrebatados em grupos, conforme seu estado de prontidão. Haverá um arrebatamento também após o milênio. Só os crentes fiéis e eternos serão arrebatados antes da grande tribulação. O restante será arrebatado durante ou no fim da grande tribulação. Foi proposto por Robert Govett, que viveu de 1803 a 1901, no ano de 1852. Arrebatamento pré-ira. O arrebatamento irá acontecer entre o 6º e o 7º selo de Apocalipse 6, 12 e 8:1. Será próximo fim da tribulação, pouco antes de Deus derramar a sua ira sobre a terra do retorno de Cristo. O representante desse pensamento, Robert Van Campen. Pós-tribulacionismo iminente. Vamos lá. Pós-tribulacionismo iminente. Nessa concepção, já estamos vivendo no período da grande tribulação e do milênio. A vinda de Cristo é iminente. Doutrina, os sinais apocalípticos de Mateus 24 e 49 e Marcos 13, 24 e 25 poderiam ser uma descrição apocalíptica da queda de Jerusalém e suas consequências. Segundo o erudito Stephen S. Short, esses textos são uma descrição, assim propõe das suas ações de juízo contra Jerusalém. Vamos lá. LED afirma que os sinais do sol, na lua e nas estrelas é uma linguagem poética. LED afirmou que fez um estudo completo desse tipo de linguagem poética. A expressão poética não deve ser confundida com alegorismo. Com relação ao quadro apocalíptico, deve-se evitar literalidades estreitas, escreve William Hendrickson. Até que esse panorama profético se torne história, provavelmente não saberemos quando da descrição. Deve ser tomado literalmente quanto no sentido figurado. Algumas evidências bíblicas para que esse seja o caso são Isaías 13:10,
juízo sobre Babilônia. Ezequiel 32:7, juízo sobre o Egito. Isaías 34:4, juízo sobre Edom. Joel 2:10, juízo sobre Israel. Esses textos usam uma linguagem apocalíptica semelhante à de Mateus. Vamos lá. Pré-milenismo. A principal característica dos pré-milenistas é a forma com que interpretam a Escritura. Para eles, as profecias devem ser compreendidas como literal e não figurada, pois quando alguém foge da literalidade da Bíblia, passa a especular, segundo eles. Assim, se houver possibilidade de interpretações figuradas e compreensão, né, dos ensinos escatológicos da Bíblia, ficam à mercê do homem, sendo que cada um pode interpretar segundo a sua própria visão de mundo e de Deus. A volta de Cristo para os pré-milenistas da atualidade acontecerá em 2 vezes. Na segunda metade, ele exigirá adoração e os judeus e crentes não arrebatados se negarão a adorá-lo. Existe ainda um outro grupo de pré-milenistas que dão outra interpretação aos principais acontecimentos conhecidos como pré-milenistas históricos. São vários os eventos que têm que acontecer antes da segunda volta de Cristo. E aí eles elencam, por exemplo, a evangelização das nações, a grande tribulação, a grande apostasia ou rebelião e manifestação pessoal do anticristo. Página 148, página 149, nós entramos então agora no pensamento do amilenismo. Os amilenistas não creem em um reinado milenar literal que se seguirá à volta de Jesus. Eles acreditam que o milênio de Apocalipse não é exclusivamente futuro, mas está agora em processo de realização e que há um reinado presente das almas dos crentes e com Cristo no céu. Quanto à prisão de Satanás, mencionado nos versos Apocalipse 10, 1 e 2, eles atribuem a um estado efetivo durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo trata essa questão. Os pós-milenistas têm algumas interpretações escatológicas da volta de Cristo similares a dos amilenistas. São eles. Os pós-milenistas não entendem o milênio como um evento que envolve o reinado visível de Cristo a partir de um trono terreno. Eles não consideram o milênio como tendo exatamente uma duração de 1000 anos. Eles situam a volta de Cristo exatamente após o milênio. Segundo eles, a igreja vencerá o mal no mundo através da pregação do evangelho e da conversão gradual da humanidade. Essa é a ideia dos pós-milenistas. Nós vamos parar, então, na página 150 e damos sequência na página posterior. Deus abençoe, boa aula, bom